Fechou? E aí, povo, boa tarde. Uma coisa que eu fiz com a 12ª, que eu pensei em fazer hoje, gravar a aula, botar no YouTube. Alguém se opõe, tá voltado para mim a câmera, não vai aparecer vocês, tá? Então, LGPD, essas coisas não... Tranquilo? Não tá. Então depois, se alguém quiser assistir de novo, se gostar muito das piadas, tem gente que já tá, né, vendo pela segunda vez, sim, a mesma aula do semestre passado, sinto muito. Acho que a camiseta é a mesma e provavelmente as piadas também vão ser as mesmas, tá? Então, nós vamos começar falando sobre o atendimento inicial ao trauma. Só antes, primeira fase. Segunda. Terceira. Bastante da terceira, não é normal. Quarta. E da quinta para frente. Beleza. Então tá bom. Então, né, vocês, primeira, segunda, terceira fase, usam jaleco no anatômico, e basicamente é isso, né? Daí até, né, sair do anatômico de jaleco para ir pegar um café e um pão de queijo para parecer médico, né? Para aparecer turma de medicina, né? Então, a gente já gosta de parecer médico. Daí acabou a aula, né? Sexta-feira de tarde, vou aqui no barzinho da frente, aqui na quinta aula, nem sei qual mais que tem aqui na frente. E daí, quando você está saindo aqui da aula, você vê que tem uma movimentação ali na rua, pessoal sinalizando, gritando, gente fazendo selfie. E daí você saiu de jaleco, né? Porque você esqueceu de tirar o seu jaleco escrito medicina. E daí já olham para você, tipo, opa, tá chegando o médico, né? Daí aquela coisa, quando você chega mais perto, tá lá nosso paciente caído na frente da faixa de pedestre, né? Então, pô, e agora, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Tava lá na ambulância, pô, e agora, né? O que eu faço? Pelo menos não atrapalho? Pô, mas talvez a gente tenha que fazer alguma coisa. Então, agora, por onde é que a gente começa esse atendimento, né? Segurança, tá? Então, isso, independente de onde você esteja na medicina, segurança é a nossa prioridade. Quando a gente está falando em emergência e pré-hospitalar, né, então fora do hospital, atendendo na rua, ainda mais. Mas mesmo no hospital, isso aqui vai ser uma prioridade nossa, né? Há vários anos atrás, teve uma tentativa de assassinato em Florianópolis, o paciente foi parar no Hospital Celso Ramos, e o Celso Ramos tem a entrada de ambulância, abre ali a porta, tem um corredorzão, e fica a sala vermelha, sala de trauma, ficam todas para lá, e para o outro lado tem os consultórios. Sempre está lotado, esse paciente ficou no corredor, na entrada de ambulância ali. No mesmo dia, vieram terminar o trabalho. Então entraram para terminar de matar o cara dentro do hospital. Então, assim, quando a gente pensa em segurança de cena, não é só no nosso pré-hospitalar. Mesmo no intra, a gente vai ter que se preocupar de vez em quando com nossa segurança. E aqui a gente está falando de um atropelamento, de uma via. Em teoria, seria uma via de alta velocidade, né? Mas acho que já faz um tempo que está mais fácil andar do que andar de carro, né? Hoje mesmo está um caos. Mas a gente vai tentar proteger isso. Pô, tô ali atendendo. O trânsito está todo parado. Vai vir um motoqueiro desgraçado passando no meio, né? Então, cuidado. Antes da gente se expor para atender esse paciente, a gente tem que garantir que a gente não vai virar outro paciente. Se a gente tiver viatura, se a gente tiver carro, atravessa na pista, deixa mais longe, sinaliza. Uma vez eu estava saindo do plantão, virei uma curva, tinha um motoqueiro para um lado e um pedestre para o outro. De noite, atravessa o carro na faixa, liga alerta, e vou atender, né? Não ia sair eu do nada, né? Deixar o carro lá na frente, de macacão, daqui a pouco vem alguém e junta todo mundo, né? Então a gente vai usar o que a gente tiver para poder sinalizar. Idealmente, estou numa via, a distância que eu vou ter que sinalizar é a velocidade da via. Então, qual que é a velocidade da BR-101? Hoje é 5, tá? Mas normalmente 110, né? Deveria ser 100, mas todo mundo anda a 110.
Então, se eu estou pensando na 101, cara, eu vou ter que sinalizar 110 metros para trás. Mais ou menos, cada passo, 1 metro. Então, você vai ter que dar 100 passos para lá e 100 para voltar também para sinalizar, né? Aqui, deveria ser 60, né? A gente sabe que geralmente é menos, mas dependendo do horário. Então, o ideal é que você sinalize nessa distância. Então, vias mais lentas, a gente precisa sinalizar, pode sinalizar mais perto. Cuidado com curva, né? Aí você, 110 metros deu bem no meio da curva, então eu vou sinalizar até o meio da curva. Aí o cara tá fazendo a curva e leva tudo os teus cones ou o que você usou para sinalizar, né? Então, a gente vai tomar esse cuidado. E, por mais que, né, eu sou médico emergencista, cheguei com o meu colete, né, eu sempre deixo o meu colete no carro, já fui atender paciente, né, motoqueiro caído, colete, bermuda e chinelo, né? Assim, mas tem o meu básico. Mas, mesmo assim, eu não consigo atender sozinho. A gente vai precisar de mais ajuda. Quem é que eu chamo? Depende. Imagino que boa parte de vocês não seja daqui, né? Não são todos nascidos e criados aqui, né? Então, quem é que é de mais longe aqui? De onde? Floripa é pertinho, né? Floripa dá 1 hora no Japão. São Paulo? Tem alguém mais para cima de São Paulo? Cadê o pessoal do Acre? Goiás, ó, já está um pouco mais longe. Então, boa parte de vocês são de outros lugares que não Santa Catarina e cidades que não Itajaí. E aí, como é que eu chamo ajuda? Aqui, tranquilo, né? A gente tem SAMU, tem bombeiro. Na tua cidade em Goiás, tem SAMU? Tem bombeiro? Tá. Tem alguns lugares que não tem. Eu tenho um amigo que é do Mato Grosso, cidade dele não tem SAMU. Pô, daí vai ligar para o 192? Não adianta, né? Então você tem que saber qual é a sua realidade. Até um tempo atrás, em Ilhota, para conseguir falar com os bombeiros, era 199, não era 193. Aí conseguiram mudar. Pô, mas eu tô aqui, eu moro em Itapema, venho para aula todo dia, peguei um acidente na BR. Qual que é o número que eu ligo? 0800 725 1771. Tá. Pô, sei de cor? Sei que eu trabalhava lá, mas, né, bota no celular, né? A BR tem um número atrás das placas. Então, se você não sabe, parou num acidente, todas as placas têm o número e o quilômetro que é aquela placa aqui. Daí fala assim, onde é que você tá? Boa pergunta, né? Se eu tô na cidade, eu ainda consigo pegar o GPS e olhar o nome da rua, né? Se eu tô na BR, às vezes fica mais difícil. Aqui a gente tem guarda de trânsito, a gente tem polícia rodoviária federal, polícia rodoviária estadual, a desgraça, né? A gente deveria ter o 91, ser uma central de emergência, não temos, então dependendo de onde você tá, é um número ou outro, então a gente vai ter que conhecer a nossa realidade. E depois, nós vamos para a nossa proteção individual. Eu tô saindo do anatômico, pelo menos um par de luva eu tenho no bolso do jaleco, né? Eu espero. Então, cara, se eu vou atender alguém que foi atropelado aqui na faixa de pedestre, pelo menos minha proteção individual, né? Cara, não tem nada assim. Quando eu tô atendendo e daí chega outro médico, alguma coisa assim, eu vim ajudar. Não, beleza. Então, né, vai ajudar. Tem um parzinho de luva? Porra, tu vem ajudar, nenhum par de luva tu tem, né? Então, se eu quero ajudar, pelo menos a minha proteção individual. E tem algumas coisas, né, para dizer que eu cumpro o que eu prego, né? Cara, na minha mochila, aqui tem, acho que 3 ou 4 pares de luva. Ziplockzinho. Se eu for atender alguém, pelo menos um parzinho de luva para me proteger, vai ter, né? Pelo menos a nossa segurança vai estar garantida. Tá bom, então a gente fez a segurança da cena, a gente botou um parzinho de luva e vou lá abordar o Bender caído no meio da rua. Por onde é que eu começo? Nossa sopa de letrinha começa por onde? Diga. O pessoal que assistiu essa aula semestre passado. X, boa. Então, a gente vai começar, assim, eu sempre falo que emergencista é bicho burro, a gente só sabe alfabeto, tá? Então, se tu tiver na dúvida de qualquer coisa, é ABCD. No caso do trauma, a gente bota um xizinho na frente, que é o sangramento
maciço, um sangramento externo. Então a gente vai abordar primeiro isso. Então, pô, o cara tá lá sangrando, bota a mão. Vai diminuir o sangramento. Ah, mas amputou. Se eu só botar a mão ali, não vai diminuir, não vai parar o sangramento. Ah, mas se você pegar uma mangueira de jardim, que tá lá vazando, o que acontece quando você bota o dedão em cima? Ela para de sair água? Não, mas diminui a velocidade? Diminui. Então é isso que eu quero, né? Então, talvez eu não pare o sangramento, mas pelo menos eu vou diminuir e vou ganhar tempo. E depois a gente vai dividir o nosso paciente basicamente em 3 áreas, né? Eu tenho membros, eu tenho área juncional e eu tenho o tronco. Então, se eu tenho sangramento em membros, sangramento externo, é isso que a gente considera o X aqui, essa hemorragia externa, essa hemorragia maciça, essa exsanguinação. O que a gente vai fazer é aplicar torniquete. Quem já passou pela primeira fase deve lembrar, eu espero que lembre da aula, espero que lembre da sensação de botar o torniquete. Quem ainda está na primeira, eu acho que é mês que vem, né? Dia, não lembro, mas é uma segunda? Uma segunda-feira nós vamos ter a aula de controle de hemorragia e de RCP. Então a gente vai discutir mais a técnica da aplicação do torniquete e fazer na prática mesmo. Basicamente, então, a gente vai procurar a fonte de sangramento, 5 a 7 centímetros, então mais ou menos 2, 3 dedos acima desse sangramento, e aplica o torniquete, evitando a articulação. Vou apertar até parar de sangrar. Essa é a ideia. Beleza. Mas você pode estar sangrando o pescoço. Posso botar um torniquete no pescoço? Até posso, né? Sim, o sangramento vai parar, né? Todo sangramento eventualmente para, né? Mas a gente quer que o paciente continue vivo. Então, botar um torniquete no pescoço não vai ser uma coisa muito boa. Consigo botar na axila? Não dá. Lembra que eu tenho que botar 5 a 7 centímetros acima de onde está sangrando? Se está sangrando a axila, vou fazer pressão direta aonde está sangrando. Não vou conseguir parar a artéria. Mesma coisa virilha. Eu não consigo botar no umbigo, né? Torniquete. Então, nesses casos, a gente vai fazer o que a gente chama de preenchimento ou empacotamento. É você pegar uma gaze mesmo, um pano, enfiar lá dentro e fazer pressão direta lá. Você preenche aquele buraco para diminuir e tentar parar o sangramento. Resolvido o X, então assim, estava sangrando, botei a mão, botei um torniquete ou preenchi. Beleza. Agora a gente vai continuar o ABCD. Alfabeto é fácil, né? O que é o nosso A? Pescoço. Tá? O que eu tenho no pescoço? Eu tenho a traqueia e eu tenho a coluna. Então, quando eu penso no A, eu vou pensar em garantir a perviedade da via aérea e garantir uma estabilização da cervical. Abordei o meu paciente. Se eu botei as 2 mãos na orelha, estou conversando com ele, tá estável? Consegue mexer a cabeça? Se tu segurar, não, né? Então, assim, segurou, o paciente já vai ficar parado, conversa, né? Eu sou o Guilherme, estou aqui te atendendo, o que aconteceu, blá, blá, blá. Né? Então, se você segura aqui, você já está estabilizando a cervical. Lá na 12ª, lá mais para frente, a gente discute se precisa mesmo botar colar e prancha em todo mundo, mas agora o que a gente vai fazer? Aborda, estabiliza a cervical, até que venha o adulto responsável para conversar contigo, né? Então, chegou ali, eu segurei, sei que o paciente não vai mais mexer a cabeça, não vai fazer esse movimento porque eu estou segurando. E se está consciente, você fala, deixa a cabeça parada, né? E a gente vai procurar sinal de obstrução de via aérea. Quem está na segunda fase já foi para o intermédio? Já foi ou ainda não foi o intermédio? Tá. A pessoa da terceira para frente já foi para o intermédio, né? Tá, mas todo mundo já teve uma festa, todo mundo já viu algum colega bêbado, né? Por que bêbado ronca? Já ouviram falar que a língua cai? Então, essa história da língua cai é verdade. A língua está presa na base da mandíbula. Então, quando o paciente relaxa, seja porque
que ele perdeu o nível de consciência, seja por causa do trauma, por causa da cachaça ou qualquer outro motivo, a língua relaxa e esse fluxo de ar, que geralmente é laminar, passa a ser um fluxo turbilionário e faz barulho. Então, se o paciente está roncando, é um sinal que a língua está caindo e está obstruindo a via aérea. Então, isso não é uma respiração adequada. A gente vai ter que fazer alguma coisa para garantir que o ar continue passando, senão esse paciente pode morrer engasgado, né? Como é que a gente faz? Pô, eu já estava segurando a cabeça, né? Boto o meu dedo aqui no ângulo da mandíbula, no carrinho, e tento jogar para frente. Fazer esse movimento de botar o dente para frente, a subluxação da mandíbula. O que acontece? Quando eu puxo a mandíbula, a língua que está grudada na base dela vem junto. E se eu puxo a língua para frente, ela vai obstruir o fluxo de ar. Essa é a ideia de a gente fazer isso aqui, jaw thrust, né? Então, subluxação da mandíbula. Ou eu posso utilizar algum dispositivo. Essa daqui é a cânula de Guedel. Quem passa lá com o pessoal do Ilhota vê bastante, né? A Guedel é um dispositivo que o suporte básico usa, e a ideia é justamente isso, né? Vocês estão vendo que, né, aqui ele entrou pela boca, veio atrás da língua, puxou a língua para garantir que o ar passe, né, que a língua não fique obstruindo. Qual que é o problema disso daqui? Tenta botar, né, um negócio desse em alguém que está acordado. Existe uma parcela da população que não tem reflexo de vômito, mas a maioria tem. Aí você vai botar um negócio lá, enfiar no gogó, vai vomitar. Então, se você tentar botar e o paciente fez qualquer menção de morder, de náusea, né, assim, de ânsia, tira que não vai dar certo, tá? E provavelmente, né, o paciente ainda tem algum nível de consciência, talvez consiga, né, manter a via aérea pérvia. Mas, se você botou, o paciente não teve nada, beleza, desobstruiu a via aérea. A gente tem um outro dispositivo que é a nasofaríngea. Em vez de ir, né, da boca para a faringe, orofaríngea, ela vai do nariz para a faringe. O objetivo é exatamente o mesmo, né? Trazer a língua para frente para que o ar possa passar para a traqueia sem obstrução. Vantagem. Aqui eu não vou ter reflexo de vômito. Então, dá para botar em alguém que está acordado. Não precisa botar em alguém que está acordado. Mas, né, num treinamento, dá para fazer. Eu, quando comprei a minha, né, para demonstração em aulas, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi testar em mim mesmo, né? Dá para botar? Dá. Escorreu uma lagriminha, mas deu certo. Então, resolvemos o sangramento externo, garantimos que a via aérea está pérvia e que a cervical está controlada, e agora eu vou para o B, ventilação. Né? O pessoal que está passando na biocel, na físio, né? Quem respira é a mitocôndria, né? O pulmão ventila. E lá na sêmio, é o quê? Quarta fase? Ou já tem antes alguma coisa de sêmio? Já tem antes? Então, na sêmio a gente vê que tem basicamente 4 maneiras ou 4 manobras que a gente faz com o nosso paciente quando está examinando. Inspeção é você, literalmente, olhar para o paciente, né? Então, vou procurar alguma coisa olhando. Pô, se eu estou fazendo avaliação da ventilação do meu paciente, o que eu posso procurar na inspeção? Vai lá, um de cada vez. Digo, falem alto. Não me deixe falar sozinho. Abaulamento? Pô, posso ver, o tórax está esmagado ali. Tem alguma coisa estranha. O que mais que eu posso ver? Inspecionei o tórax. Primeiro, posso ver se está expandindo, né? Daqui a pouco não está respirando. Posso ver isso já na inspeção. Tá devagar ou tá rápido?
Está simétrico ou assimétrico? Os dois lados levantam, só um lado levanta. Um lado está esmagado, está roxo, está esfolado. Então a gente já pode ver várias lesões, né, só batendo o olho. Depois a gente vai para a palpação. Aperta. Tem dor? Tem alguma coisa que está fora do lugar? Tem alguma coisa que faz que não deveria fazer? E depois a gente tem a ausculta. O nosso símbolo, né? Todo mundo bota o Littmann no pescoço para se sentir médico. Daí você está atendendo aqui na frente, né, na rua, com gente gritando, com um carro passando, gente buzinando. Aí você pega o seu esteto, bota e vai auscultar. Dá certo? A sua acurácia não é tão boa, né? Esses dias a gente pegou um paciente, múltiplas vítimas. Quando a gente chegou, tinha um preso em ferragem, outro já tinha sido tirado, e o único lugar que tinha sombra era na frente do caminhão. E daí tinha um colega médico que estava passando por lá e iniciou o atendimento antes da gente chegar, e esse paciente estava na frente do caminhão de bombeiro, na frente do motor do caminhão do bombeiro, que estava ligado, obviamente, e ele estava auscultando o paciente. Eu não sei o que ele estava escutando, né? Mas... E daí existe a percussão. Para diferenciar se eu tenho ar ou se eu tenho líquido no pulmão, eu percuto. Daí eu tô aqui, no meio da rua, daí eu falo, pessoal, peraí. Aqui tá mais... Aqui tá timpânico. É difícil, né? Então, são manobras que a gente usa, mas elas são bastante limitadas nesse nosso contexto da emergência. Então, toda vez que vocês virem uma aula minha, vocês vão ver que eu falo de ultrassom. Ultrassom não é o esteto do futuro, tá? Já faz mais de 20 anos que falam que é o esteto do futuro, então alguma coisa errada não tá certa, né? Então, hoje em dia eu vou atender sem esteto, mas não vou sem ultrassom. Aqui, se a gente está tentando avaliar pulmão, a gente tem uma acurácia muito maior utilizando o ultrassom. Tem várias coisas que a gente consegue ver que com o esteto ou com outras manobras é muito mais difícil. Então, quando a gente fala em emergência, várias outras especialidades agora também, o ultrassom, a insonação faz parte do exame físico. Beleza. O que a gente tem de lesão mais grave aqui que pode acontecer nesse nosso paciente atropelado? Pneumotórax. Vamos lá, a gente tem a pleura parietal e pleura visceral. Quando vocês eram crianças, vocês fizeram aquelas experiências de botar uma gotinha de água entre duas plaquinhas de vidro? Ninguém mais teve infância de assistir Bigman e os outros programas que tinham. Agora é tudo TikTok, né? Roblox. O que acontece quando eu boto água entre duas chapas de vidro? Quando você vai puxar, não desgruda, mas desliza. Quando eu penso na pleura, é isso. Então eu tenho as duas pleuras e eu tenho líquido entre elas. Então quando eu inspiro, elas deslizam, mas ela vai ter essa tração. Por isso que o pulmão expande, eu faço uma pressão negativa dentro do tórax, pressão atmosférica joga ar para dentro, quando eu expiro é o contrário, né? Aumenta a pressão intratorácica, o ar entra, o ar sai. Se eu tenho um buraco no meu pulmão, o que acontece? Quando eu puxo, ele escapa para dentro, né? E ele desgruda, ele vai ocupar esse espaço entre as duas pleuras. Se eu não tenho mais a água ali, quando eu puxo, ela descolou, o pulmão não vai expandir. Então, eu vou ventilar um lado e o outro não. Esse paciente vai morrer só por causa disso? Provavelmente não, o outro vai compensar. Mas, se eu não tenho um buraco ali, o que vai acontecer com esse ar que está no tórax? Pensa, eu estou bombeando. Ele tem para onde sair? Não. Eu tenho músculo e tenho osso aqui. O que vai acontecer? Para onde que esse ar vai tentar ir? O que eu tenho de coisa mole dentro do tórax?
Não sei vocês, mas eu tenho coração mole. A gente tem o coração ali no meio. Então, se eu expando um lado, aumento a pressão, ele vai empurrar o coração e vai esmagar o coração. Então, isso pode levar à morte de alguém. Então, a gente tem que identificar o pneumotórax para poder tratar. Esse é o pneumotórax hipertensivo que a gente chama. Tem um filme mais antigo, Três Reis. Se vocês procurarem, tem uma cena de filme de guerra do Iraque, uma das primeiras, acho que foi de 94. Mas o cara toma um tiro no peito e eles fazem uma animaçãozinha deles descomprimindo um pneumotórax. É bem bonita. Até hoje ainda é legal aquela cena. O filme não é muito legal, mas essa cena é legal. Ou, melhor ainda, assistam The Pitt. Estão assistindo The Pitt? Então tá bom, muito bom. Assistam, quem não está assistindo, assista. Melhor série médica que tem. Eu tenho um pouco de viés porque é emergência, mas The Pitt é muito bom. Por outro lado, eu posso ter um buraco. Então, se lá a gente tinha um buraco só no pulmão, mas o resto da caixa estava íntegra, eu posso ter um buraco na caixa também, né? Então, o que acontece aqui? Quando eu tento, vamos lá, mais uma experiência de criança, vamos ver se alguém fez. Pegar 2 canudinhos, um copo d'água, bota um canudinho na água e um canudinho fora. Alguém já fez essa? Obrigado. O que acontece? A água não vem. Essa dá para fazer quando chegar em casa hoje, tá? Ninguém vai julgar vocês, porque ninguém vai estar vendo. Mas o que acontece? Quando eu puxo com um canudinho, eu diminuo a pressão no canudinho, a atmosfera empurra o líquido e eu consigo beber. Se eu tenho um outro canudinho no ar, vai vir ar, vai equalizar a pressão e não vai vir água. Então eu não consigo tomar com os 2 canudinhos. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se eu tenho um buraco grande ali no tórax, quando eu tento puxar o ar, ele vai entrar pelo buraco e vai equalizar a pressão. Então não tenho mais esse mecanismo de diferença de pressão para conseguir jogar o ar para dentro do alvéolo. Então esse meu pulmão aqui, basicamente, não está sendo ventilado. Didaticamente, a gente fala que, né, por questão de física, tem que ser mais fácil o ar entrar por aqui do que por aqui. Então esse buraco tem que ser maior que 2/3 da traqueia. Ninguém vai pegar uma régua, um paciente, com licença, deixa eu ver sua traqueia, deixa eu ver o tamanho do buraco. Então o que a gente vai ver? Primeiro, ouve, né? Cara, você está ouvindo que está passando ar por aqui? Está passando ar por aqui. Ou vê que está borbulhando. Se o sangue está borbulhando, é porque está passando ar por ali. Então, se está passando ar por ali, é porque a gente tem um pneumotórax aberto. Tá? Esse daqui não vai fazer aquele mecanismo de aumento de pressão e esmagar o coração. Ele já está tratado, né? Eu já tenho o buraco que alivia a pressão. Então, basicamente, a gente vai ter esses 2 pneumotórax que nos preocupam. Ou ele é um fechado que pode virar hipertensivo, ou ele é um aberto que não vai ventilar o meu pulmão. Se eu tenho um buraco, eu fecho. Isso daqui é um selo torácico. Basicamente, é um plástico com uma cola que... Sabe aquelas colas de mosca? Aquelas armadilhas para mosca, assim, que tu gruda aquilo lá gruda nele mesmo. Então, basicamente isso. Porque esse paciente vai estar ele vai estar molhado de suor, ele vai estar ensanguentado. Então, não dá para ser, né, um durex normal, né? O que a gente faz na versão tupiniquim é o curativo de 3 pontos. Eu boto 3 pedaços de esparadrapo e um plastiquinho. Qual que é a ideia? Quando eu puxo o ar, faço a pressão negativa, o plastiquinho gruda. Quando eu aumento a pressão intratorácica, o plastiquinho abre e sai o ar. Eu estou fazendo uma válvula ali. Então a ideia daqui é a gente ter essa válvula. O que acontece se eu fechar isso daqui também? Resolvi o meu pneumotórax aberto. Mas agora ele pode virar um hipertensivo. Que é mais ou menos essa imagem aqui, né? Um pneumotórax iatrogênico, né? Eles fizeram um curativo de 4 pontas. Aumentei a pressão intratorácica ali. O paciente vai apresentar choque. Beleza? Resolvido o sangramento externo. Garantir que a via aérea está pérvia e a cervical está controlada.
Garantir que ele está conseguindo ventilar de uma maneira adequada. Agora a gente vai ver se esse nosso paciente tem algum sinal de choque. A gente vai avaliar a circulação dele. E aqui, eu gosto de pensar de fora para dentro. Tempo de enchimento. Nosso tempo de enchimento capilar, geralmente menor do que 3 segundos. Se tiver aumentado, significa que não está chegando sangue direito, na ponta do meu dedão. A gente pode ver nele ou na unha também, leito ungual. Vou ver a pele. Esse paciente está com a pele fria, pegajosa, sudoreica. Vou ver o pulso. Cara, consigo pegar o pulso periférico? Ele está cheio? Ele está fino? Está rápido? Está normal? Posso pensar em pressão, posso pensar em pulso central e posso pensar no coração. Então, se você fizer de fora para dentro, você está avaliando todo o sistema circulatório do teu paciente, basicamente, né? Tá, beleza. Se eu estou procurando choque, o que é o choque? A pessoa que assistiu essa aula semestre passado. Ninguém? Choque é um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio na minha célula. Vamos lá. Eu tenho lá minha mitocôndria. Primeira fase já teve ciclo de Krebs? Ainda não? Espera que vai vir. Basicamente, eu tenho lá minha mitocôndria. Ela precisa de oxigênio e glicose para produzir energia, CO2 e água. Se eu corto o oxigênio, o que a minha célula faz? Ela morre? Ela para de produzir energia? Ela vai para outro caminho. Respiração anaeróbica, Continua chegando glicose, mas eu não tenho mais o oxigênio. A mitocôndria vai puxar, vai produzir menos energia. Em vez de produzir CO2, ela vai produzir ácido lático. Todo mundo já teve cãibra, Basicamente é isso. Eu aumentei o meu consumo e não consegui suprir a oferta. Agora pense isso no corpo inteiro. Basicamente é isso que está acontecendo no estado de choque. Mas por que está acontecendo isso? Pode ser várias coisas, Ou porque o meu coração não está batendo direito, ou porque eu estou esmagando o meu coração, ou porque eu perdi um monte de hemácia e não consigo mais levar oxigênio, ou porque eu fiz uma vasodilatação e agora minhas hemácias estão tudo perdidas ali. Então tem várias coisas que podem acontecer, mas é basicamente isso. Como é que eu respondo, então? Bom, minha célula, meu organismo percebeu que não está chegando sangue suficiente. Primeira coisa, acelera o coração. Se eu acelero o coração, eu circulo mais hemácias num tempo menor. Se eu circulo mais hemácias, eu devo levar mais oxigênio para minha célula. Depois, respiro mais rápido. Tento jogar CO2 para fora e jogar mais oxigênio para dentro da célula. A gente vai centralizar a circulação. Pensa lá o Australopithecus correndo do tigre dente de sabre. Não sei se alguém gosta de paleontologia, mas eles não são da mesma época, tá? Mas, imaginaram a cena. O tigre dente de sabre atacou o Australopithecus. Onde é que ele vai morder? Geralmente vai ser em membro, Vai se proteger, vai tentar abrigar, vai ser braço, perna. Então, se eu estou jogando todo o meu sangue para o braço, para a perna, eu vou sangrar mais. O que o meu organismo faz nessa situação de choque? Quando eu entro em luta e fuga? Eu jogo meu sangue para dentro. Eu consigo viver sem mão, consigo viver sem um braço, mas não consigo viver sem cérebro, apesar de algumas pessoas parecer que conseguem isso. Não consigo viver sem coração, pulmão e rim. Então, basicamente, é isso que o meu organismo vai fazer. Por algum motivo, não está tendo oxigênio para todas as células. Eu vou priorizar as estruturas mais nobres. O que isso vai aparecer? Como é que isso vai aparecer para a gente? É o nosso paciente que vai ter aquele suor frio, pegajoso. Não é aquele suor de pós-crossfit. Mas daqui aí você passa a mão
parece uma glicerina, um suor mais grosso, assim. Então, o paciente não está com uma cara legal, né? Não é aquele suor de calor mesmo. E, se eu não consigo jogar oxigênio para o cérebro, o que vai acontecer? Alteração do nível de consciência. Seja para mais ou para menos. Então, posso ter alguém que está agitado, agressivo, xingando todo mundo, brigando com todo mundo, ou posso ter alguém que está em coma. Beleza. Resolvemos o sangramento, garantimos que a via aérea está pérvia e a cervical está controlada, a gente avaliou a ventilação, tapou algum buraco se tinha, a gente avaliou se o paciente tem sinal de choque, e agora a gente vai pensar em disfunção neurológica. D vai ser o cérebro. Então, a gente vai avaliar o nosso paciente, ele pode estar agitado, agressivo, ou ele pode estar rebaixado, né? Idealmente, alerta e calmo. E a gente usa a escala de coma de Glasgow. Vocês vão ver isso mais para frente com a Carol na quarta fase, eu acho. Provavelmente na cirúrgica lá no trauma. A gente vai avaliar 3 coisas no nosso paciente: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, e é o melhor, né? Se o paciente está de olho aberto, ganhou 4 pontos. Você vai conversar com ele. Ele consegue conversar de maneira orientada? Ganhou 5 pontos. Você fez um estímulo para ele, né? Ou pediu para ele falar, faz um joinha. Ele fez joinha, aperta minha mão, empurra o pé. Ele fez? Ele ganhou 6 pontos. Às vezes não, às vezes ele vai perder, né? Então, cheguei, conversei, o paciente não está respondendo. Daí eu faço um estímulo doloroso, um estímulo à pressão. Então, apertei o trapézio, apertei a ponta do dedo, né? A gente fazia muito, que era no peito aqui. O paciente levou a mão para tirar aquele estímulo doloroso. Além de entender que ele está sentindo dor, ele sabe onde ele está sentindo dor. Então, ele localizou a dor. Fiz um estímulo doloroso. O cérebro primata dele tentou fugir. Então, ele fez um movimento de fuga. Ele não conseguiu localizar a dor que ele está sentindo. Então, isso é pior. Ele vai fazer 4 pontos. Flexão normal. Fiz o estímulo doloroso e ele flexionou. Isso se chama descerebração. Decorticação. Decorticação, descerebração. Então, isso são respostas anormais ao estímulo doloroso, né? Ninguém que deu uma topada no dedão na cadeira faz isso normalmente, né? Então, se o paciente está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Como é que eu decorei? O que é mais... Decorei, né? Não entende. O que é mais novo evolutivamente? O cérebro ou o córtex? Córtex, né? Então, toda a nossa parte de pensamento, motor fino, tudo isso é cortical. Parte de fora. A parte de dentro é a parte mais antiga, que vai ser a parte de controle de pressão, reflexo, respiração. Então, o que é pior? Eu perder o córtex ou eu perder o cérebro? Cérebro. Se eu perder o cérebro, provavelmente eu vou perder controle de pressão, controle de respiração. Então, é melhor perder o córtex. Então, por isso, decorticar, trazer para o core, trazer para o coração, é melhor do que esticar o bração, descerebração. Se é estúpido, mas funciona, não é estúpido, tá? Descerebração, decorticação. E se eu fiz um estímulo doloroso no meu paciente, ele não respondeu, aí vai ser 1. Então, a gente vê que o Glasgow vai ficar entre 15 e 3. Tá, beleza. Eu tenho meu paciente, foi atropelado aqui na frente, ele tem uma lesão de cervical e ele está tetraplégico. Tem como avaliar? Tem como ele ganhar um Glasgow 15? Ele consegue abrir o olho? Você consegue avaliar a resposta ocular dele?
Consigo, se ele está de olho aberto. Consigo ver resposta verbal? Né, se ele está conversando. Consigo ver resposta motora? Sorri, abre e fecha o olho, pisca. Então eu estou avaliando o cérebro, não estou avaliando o corpo. Então, se ele consegue entender, receber uma informação, processar e transformar aquilo num estímulo motor, ele ganha 6. Ah, mas eu tenho paciente que está AVCzado. Um lado está paralisado, o outro lado está normal. Então eu vou fazer o Glasgow para cada lado. Não, né? Então isso aqui é melhor resposta, tá? Beleza. E a gente está avaliando o cérebro do nosso paciente. Já tiveram aquela aula de ossos do crânio? Meu Deus, que desgraça, todos aqueles buracos. Não serve para nada, tá? Depois vocês vão ver que vocês decoraram um monte de coisa. Mas... confia, né? Existe o forame magno e um monte de outro buraco. Inclusive, se a gente está pensando no... né, nosso paciente bateu a cabeça, começou a inchar, todo mundo já ficou com um galo, né, com um roxo na perna. Eu tenho para onde expandir esse edema. Se é dentro do cérebro, para onde é que vai expandir o edema? Quando é criança tem a moleira, né? A criança foi feita para bater a cabeça, né? Tá tudo certo, eles foram feitos para isso. Depois que fundiu o osso, se começar a aumentar a pressão, para onde é que vai sair? Forame magno? Na verdade é para tenda, mas tá. Forame magno. Então eu tenho lá meu cérebro, tem a parte lá de bulbo, as outras, os penduricalhos aqui para baixo. Comecei a inchar o cérebro. Tem sangramento, tem edema, comecei a empurrar para o forame magno. Ele não vai sair bonitinho, né? E aqui passam todos os meus nervos cranianos. Inclusive, óculo motor. A hora que ele está esmagando o óculo motor, ele vai sair meio de lado ali, né? Não vai sair bonitinho o forame magno, não dá para sair o cérebro inteiro, né? Então ele vai sair torto. A hora que pressionar um lado, vai ter anisocoria. Eu apertei um dos nervos e o outro ainda não. Conforme for descendo mais, vai abrir as duas pupilas. Então esse aqui é um sinal relativamente precoce, entre aspas. Isso aqui está me dizendo assim, ó, esse cérebro está herniando. Está saindo o cérebro pelo forame magno. Esse paciente não está bem. Tá. Mas olha essa menina. Ela tem anisocoria. Anisocoria significa uma pupila diferente da outra. Vocês acham que ela está herniando? Não, né? Ela está posando para foto. Alguém que está com um edema cerebral e herniando não vai estar conversando com você. Ela tem anisocoria. Por quê? Não sei. Né? Ela pode ter um tumor pressionando ali, ela pode ter saído do oftalmo, ela pode ter uma anisocoria fisiológica, existem várias outras coisas. Então, cuidado, porque assim, os sinais do teu paciente têm que estar num contexto clínico. Né? Então, se essa menina chega caminhando para você na UPA, não, a gente não vai tratar como se ela tivesse um edema cerebral. Como assim? Eu escrevi esses dias aí, eu acho que foi pela anestesia. Excelente pergunta, traga a resposta na próxima aula. Não sei, cara, realmente não sei que medicação poderia fazer. Deve ter, assim, alguma droga vai fazer isso, mas não sei. Realmente, para fazer aniso, não sei. Beleza, e daí se a gente está pensando em sinais de um trauma grave cerebral, a gente tem a tríade de Cushing. Vocês vão ver que epônimos são uma desgraça. As pessoas, né, têm mania de botar o seu nome nas coisas. Pelo menos tem mudado um pouco e evitado epônimos. Mas tríade de Cushing. Hipertensão. O nosso cérebro tem um negócio que a gente chama de pressão de perfusão cerebral. Ela é uma equação, não é de segundo grau, tá? São só duas coisas. É um menos o outro. Pressão arterial média menos pressão intracraniana. Então, eu preciso ter uma pressão arterial média maior que uma pressão
intracraniana. Se eu aumento a pressão intracraniana, para manter a perfusão cerebral, o que eu tenho que fazer com a minha pressão arterial média? É difícil essa, eu sei. Ninguém? Vamos lá, todo mundo. Aumentar, isso. Então, se eu aumento a pressão intracraniana, eu tenho que aumentar a pressão arterial média para continuar perfundindo o cérebro. O que vai acontecer com a pressão do meu paciente? Vai ficar uma pressão alta. Então, um paciente grave que está com 200 de sistólica. Bradicardia e alteração respiratória. Então, conforme vai herniando, estou pressionando lá o bulbo, isso diminui a frequência cardíaca e pode dar alteração respiratória também. Então, isso daqui é um sinal de que o nosso paciente tem um TCE grave, que está inchado o cérebro e a gente tem que agir agora. Resolvemos o sangramento externo, garantimos que a via aérea está pérvia e a cervical está estável, avaliamos a ventilação do paciente, vimos se o nosso paciente tem sinal de choque, a gente avaliou se tem algum sinal de um trauma crânioencefálico grave, e agora a gente vai para o E. Exposição, evitar hipotermia e everything else, todo o resto, né? Então, alguém já usou essas mantinhas aluminizadas? Ninguém acampa? Você se sente um Chester, né? Cara, é muito legal, o negócio é fininho, tu paga 10, 20 pila nessas lojas de camping. Obviamente, ele não produz calor, né? Ele é um isolante térmico, mas ele é super leve, fininho, e a hora que tu enrola, ele diminui a perda de calor. Também assim, posso usar uma coberta? Posso, né? Mas isso são maneiras de evitar que você perca calor. Tem gente que fala que esse daqui só isola e o cobertor produz calor. Tá, o cobertor produz calor se você jogar um fósforo nele, né? Não, ele também é um isolante térmico, né? Todo mundo já deitou num cobertor no inverno e sabe que ele continua frio, né? Ele não está quente. Então, são maneiras de a gente evitar ainda mais que o nosso paciente perca calor. Por que isso é importante? A gente tem a tríade da morte ou o chá da morte. Coagulopatia, hipotermia e acidose. Para quem acredita em evolução, nosso organismo evoluiu para viver uma certa temperatura, um certo pH. Então, por que a gente faz febre? A nossa temperatura normal é ali 36, 37. Por que eu bato 39, 40? Isso faz mal para mim. Né? Todas as reações químicas no meu organismo são prejudicadas. Mas eu espero que isso prejudique mais a bactéria e o vírus que está me atacando e que eu consiga sobreviver. Né? Então essa é a ideia. Mas eu tenho uma faixa ideal de temperatura. Mesma coisa o pH, né? A gente foi feito para viver entre 7,35 e 7,45. Aí eu tenho meu paciente que está chocado, está sangrando. Se eu estou perdendo sangue, o que eu tenho no sangue? Hemácia, plaqueta e plasma. Beleza, eu perdi minha capacidade de carregar oxigênio, mas ao mesmo tempo eu estou perdendo minha capacidade de formar coágulo. E outra coisa, sangue é quente, né? E líquido. Se eu estou perdendo uma coisa que é quente, eu estou perdendo calor. Se eu estou deixando a minha roupa molhada, eu perco calor. A partir do momento que eu perco calor, eu vou começar a fazer hipotermia. Diminuir a minha temperatura. Se eu diminuir minha temperatura, toda a minha cascata de coagulação, que foi feita para funcionar entre 36 e 37 graus, vai funcionar menos. Se a minha coagulação não funciona tão bem, eu sangro mais. Se eu sangro mais, eu perco mais calor, perco mais plaqueta, perco mais plasma. E se eu estou perdendo hemácia, eu estou perdendo minha capacidade de carregar oxigênio. Se não está chegando oxigênio lá na minha mitocôndria, respiração aeróbica passa para anaeróbica. O que eu produzo na minha respiração anaeróbica? Ácido lático. O nome já diz, né? Ácido lático. Estou diminuindo o pH. Se eu diminuo o pH,
que acontece com a minha coagulação? Piora. Minha coagulação piora, eu perco mais sangue, perco mais calor, então eu entro numa espiral. Isso daqui é o que a gente chama de chá da morte. A gente aquecer uma outra pessoa é muito difícil, né? Então, o que a gente tenta fazer? Evitar a hipotermia. Então, tirar do chão frio, botar a mantinha aluminizada, tentar tirar a roupa molhada, diminuir a exposição desse paciente. É o que a gente dá para fazer. Nosso paciente aqui na frente, né, talvez botar uma cobertinha por cima. Coberta não, né? A gente não vai andar com a coberta na mochila. Mas talvez botar um casaco por cima. Se o paciente conseguir andar, às vezes tirar do meio da pista, diminuir o contato com líquido. Às vezes a gente consegue fazer isso, né? E além disso, então, aqui no E a gente vai pensar em fraturas. Então, fratura dificilmente vai matar, tá? A menos que sejam muitas fraturas ou fraturas muito graves. Então a gente vai vir aqui no E que a gente vai pensar em imobilizar ou alinhar uma fratura, mas isso geralmente aqui no nosso atendimento inicial, eu sozinho atendendo aqui, não vai ser minha principal preocupação. Chegou uma ambulância, beleza, a gente vai pensar em alinhar, estabilizar uma fratura, isso diminui dor, diminui perda de sangue, tá? Então tem algumas vantagens, mas via de regra não é nossa prioridade. Então, lá no começo, a hora que a gente se deparou aqui, a gente fez a segurança da cena e a gente chamou ajuda, antes de botar a nossa luva e atender o paciente. Então, o que eu espero? Que quando eu termine o meu ABCDE, esteja chegando ajuda, ambulância, e a gente vai poder passar o caso, né? Falar, ó, tô atendendo aqui, o seu fulano, foi um atropelamento, a gente chegou, estava sangrando ou não estava, viária tá pérvia ou não, tem dor na coluna ou não, a respiração dele tá boa, ele tem sinal de choque ou não, tem sinal de trauma craniano ou não. O que a gente fez nessa avaliação inicial? Para que daí o pessoal da ambulância dê a continuidade do tratamento e possa levar o Bender para o hospital. Essa aula começou uns 2 anos e meio atrás. Isso era a IA 2 anos e meio atrás, tá? Eu refiz essa imagem, eu não troquei ela, o contexto histórico, assim, mas eu mandei refazer, absurda. Mas, então, acho que nós como médicos ainda vamos ter alguns anos de profissão, se, né, o mundo não acabar. Tranquilo. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Se ninguém tem dúvida, a aula foi muito boa, muito ruim, né? Alguma dúvida tem que ter. Nem curiosidade, nada assim. Eu sei que é terça-feira, 7 e pouco da noite. Quando o senhor vai trabalhar, o seu pai faz A, tem que fazer da coisa, B. Cara, não, dizer que eu faz mais de 10 anos que eu faço, que eu tô no pré-hospitalar. Não paro para fazer, assim, não de maneira consciente, tá? Mas acaba que a gente vai abordando isso de uma maneira meio geral, principalmente o paciente. Quando a gente está no helicóptero, geralmente a gente não é a primeira equipe a chegar. Então, aí eu faço uma maneira um pouco mais consciente de chegar e falar assim, não, peraí, vamos ver se já está resolvido isso, para depois a gente partir para o avançado. Então, cara, de bater o olho e falar assim, tá sangrando, já viram isso, já fizeram, cara, estão ventilando, não estão, né? Então, resolver um XABCDE rápido, mas quando a gente está na ambulância ou quando a gente é a primeira a chegar, a gente trabalha com uma equipe um pouco mais coesa, então acaba que meio que a gente nem conversa, já vai meio que cada um fazendo alguma coisa, mas tá lá, assim. De vez em quando tem que chamar o pessoal que às vezes se assusta e corre para um lado e fala, não, volta que a gente vai começar por aqui. Né? Tipo, a nossa prioridade não é essa. Acaba não de uma maneira tão consciente, mas a Carol, inclusive nas fichas dela, ela bota o XABCD, geralmente. Então, tipo, bota X, não tinha sangramento, a viária estava perto, ou tipo, tive que entubar, alguma coisa assim, faz uma descriçãozinha. Eu faço um pouquinho diferente. E aí?
Nada? Tá, se não temos dúvidas, qualquer coisa também tem. Eu ia dizer que tem o meu Instagram, mentira que eu tô 2 meses livre de Instagram. Mas daqui a pouco eu volto. Mas tem o da Lapri, qualquer coisa me mandam as dúvidas, comentários. E também se encontrar no corredor, podem perguntar tranquilo.